Ei pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga, numeróloga e administradora do site Astrolumine. Tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre essa semana que vai do dia 16 ao dia 22 de maio, em que já começa na segunda-feira de madrugada com um eclipse, né, de domingo para segunda-feira, lunar no signo de Escorpião, trazendo pra gente aí uma semana em que o Sol, ele se alinha com a Terra e com a Lua e com isso ele faz, vamos dizer assim, sombra, né, a sombra da Terra é refletida na Lua e com isso ela fica avermelhada, por isso que a gente chama de lua de sangue. Algumas pessoas conseguiram ver no Brasil, outras pessoas devido ao mau tempo não conseguiram ver, assistir a esse eclipse, mas o interessante é o que ele traz pra gente pro nosso dia a dia, né? O que ele quer dizer. No momento em que a Lua se apaga, é um piscar de olhos assim com relação ao nosso inconsciente. E é como se a gente tomasse consciência, quer dizer, o Sol, sobre aquilo que está nas sombras, né, do nosso inconsciente, que aí é a Lua. Esse é o simbolismo do eclipse lunar. E traz pra gente a consciência aí do que tá nas sombras mesmo, porque essa Lua, ela tá no signo de Escorpião. Então é aquelas mágoas, dores, ressentimentos, onde estão nossas feridas, né? Nós conseguimos sentir, porque a gente teve uma conjunção de Vênus com Quirón aí recentemente no signo de Áries, e tivemos agora o eclipse na madrugada de domingo para segunda-feira, né? Então, que traz pra gente essa consciência do que dói, onde dói, às vezes até porque dói. E aí, a consciência que a gente tem que ter é que as coisas são mais simples do que a gente imagina. A gente tem que ser meio prático na situação do desapego, né? Das situações de dor. Porque aí é o signo de Touro, para a gente poder ter tranquilidade, né? Sair dessa inquietude da alma, a gente precisa resolver essas pendências, porque senão a gente não alcança a satisfação. Vênus fazendo essa pressão aí em Quirón, no signo de Áries, é justamente isso. O que está faltando na minha vida, o que está faltando, que depende de mim, para que eu possa agir, porque é o signo de Áries, depende de mim, né? É o eu, para eu conseguir alcançar essa paz interior que está aí no signo de Touro, onde está o Sol, que é o que fica em evidência quando a Lua no signo de Escorpião ela se apaga, né? Mas aí a gente consegue ver as sombras, né? Como se elas quisessem meio que escapar ali, a gente enxerga elas e fala, na verdade o que você tem que fazer é abraçar essas sombras. Elas são suas. Você só se torna um ser inteiro se você abraçar suas próprias sombras, entendê-las, curá-las, né? Não adianta você ficar fugindo delas. Elas aparecem justamente para você ter consciência delas e poder acessá-las, ressignificando o passado, perdoando, se livrando você percebe que a vida é curta e que você não tem que ficar presa a essas dores, essas coisas pesadas que às vezes a gente fica remoendo num processo obsessivo, que é a questão de Escorpião, dentro, né, da própria alma, e não cospe, e aquilo vai virando uma lava interna que uma hora aquilo vai explodir de algum jeito, né? E acontece que esse eclipse, ele tá sob pressão de Saturno. O eclipse solar que nós tivemos no dia 30 de abril, ele estava com a pressão de Urano, aconteceu conjunto a Urano no signo de Touro, né? Sol, Lua e Urano no signo de Touro. Agora nós temos o Saturno em Aquário fazendo uma quadratura para o Sol em Touro e uma quadratura para a Lua em Escorpião. E esses dois planetas, Saturno e Urano, estão o ano inteiro de 2022 em quadratura, trazendo pra gente a necessidade de renovação, resolver pendências do passado para liberar o futuro. Vamos dizer assim, desapegar também de estruturas antigas, obsoletas e que nos controlam às vezes por apego ao conforto do que é o conhecido, né? E se jogar no desconhecido. Isso traz insegurança, mas Saturno em Aquário diz que essa é a única saída para um futuro estável, né? Porque aí o regente de Saturno em Aquário é também Urano em Touro, que fala de estabilidade, mas é uma estabilidade que tem raiz na mudança. E essa quadratura Saturno-Urano traz pra gente essa consciência, a quebra de paradigmas, né? Nos solicita a renovação de estruturas passadas
Isso pode vir através do perdão? Sim, isso pode vir através, afinal de contas, esse eclipse ele é regido tanto por Marte como por Plutão, né? Porque acontece no signo de Escorpião, a Lua no signo de Escorpião. Então, traz pra gente essa coisa do Marte em Peixes, né? Que são atitudes compassivas, são atitudes de perdão para que ocorra a libertação. A limpeza do caminho, como se tivesse muito entulho e precisa limpar. E esses entulhos, eles estavam meio escondidos, sabe? Meio debaixo do tapete, assim. E no eclipse, é aquela piscadela desse escuro que você consegue enxergar com clareza, porque o sol fica em evidência, o que você precisa tirar do seu caminho para poder seguir em frente. Né? Porque touro só segue em frente, ele quer ir para frente. Ele é apegado, né? E aí tem que fazer um movimento de conscientização para se desapegar dessas sujeirinhas. Mas dentro da consciência, né? Fazer porque eu sei que dói, porque eu não quero mais para minha vida e que eu quero andar para frente. O início da semana, ela fica um pouco arrastada, presa, preguiçosa, porque a gente tem, tanto recentemente nós tivemos o Saturno em Aquário agindo sobre o Sol em Touro, né, trazendo esse cansaço das obrigações, de ter que resolver essas pendências emocionais, de ter que resolver as pendências do trabalho, profissionais, perceber esse processo de evolução que é cansativo, né, e que às vezes a gente quer pular etapa, e é justamente o pé no freio que traz a gente para que coloca obstáculos e limitações no meio do caminho, justamente para a gente poder se fortalecer, para ganhar casca e desenvolver. É bem basicamente o processo de lagarta para borboleta, né? A gente está nesse momento em que a gente está num casulo, preso ali, meio nervoso, ansioso, querendo nascer, mas a gente não sabe nem que cor serão nossas asas ainda, né? Então, a gente não sabe o poder que nós teremos. E, na verdade, o que essa semana vem dizendo pra gente é que o poder que nós teremos é o quão resiliente nós somos em sobreviver e ultrapassar e resolver e dissolver essas limitações e essas obstruções do caminho. Isso é que irá fortalecer nossas asas. Então esse momento de agonia, de se debater, e que isso ganha um transbordamento nesse eclipse, que o eclipse lunar sempre é de lua cheia, né? E aí traz essa coisa que derrama tudo e que fica muito claro. Você vai ver onde está doendo mais. E ali onde está doendo mais, você tem que focar, touro, a sua determinação em resolver aquele problema. Se aquilo te incomoda, você tem que agir sobre aquilo. Mas muitas vezes, como Marte está no signo de Peixes e Marte em Peixes age de forma indireta, não é uma atitude contundente. Talvez você tenha que agir através do que eu falei: perdão, ter mais compaixão, compreensão com as pessoas, consigo mesmo. O perdão não é só concedido aos outros, é concedido também a mim. As coisas que eu me equivoquei no passado, que eu não tenho que ficar lá, né, me autoflagelando. Porque eu errei, porque eu errei, porque eu errei. Se eu ficar nessa, a vida não anda, ela estagna. Né? E muitas vezes a gente tem que se desafiar de sair do cômodo, do quentinho, para se jogar no novo, no que vem a ser, mas sem saber ainda o que será. O Júpiter ingressou no signo de Áries também recentemente, trazendo essa ideia do recomeçar. Mas é um recomeçar ainda que o Júpiter vai voltar para Peixes, e o regente e o dispositor desse Júpiter que está em Áries está em Peixes. Então tá tudo ainda no mundo do intangível, do intocável, dos sonhos, do eu não sei ainda como será, né? Mas você tem que limpar o caminho para poder, quando você descobrir o que você seguir em frente de forma livre, né? Sem impedimentos. Porque se você não resolve isso agora, lá na frente você vai ter que caminhar, e a cada passo você vai ter que ir resolvendo essas pendências que você já poderia ter resolvido, né? A gente tem, inclusive, assim, e a semana começa um pouco arrastada também, porque o Netuno, Marte alcança Netuno no signo de Peixes, e Marte já tá nesse movimento mais vagaroso, porque tá no signo de Peixes, que é um momento mais introspectivo, de meditação, de oração, de olhar para dentro, de compreender a si mesmo, de perdoar a si mesmo, aos outros também. E ele faz conjunção com Netuno. E aí dá uma preguicinha, né, de agir, de fazer, que é um movimento mais de alma, que você tem que limpar, fazer limpeza de alma, agir na sua alma, agir no que não se vê.
e as coisas ficam meio vagarosas mesmo, né? Você fica com sono e já vem cansado de Saturno quadrando o Sol, e aí agora você fala assim, eu quero descansar um pouco. É como se fosse meio que, como o Sol está em Touro, é como se fosse meio que um ócio criativo. Você precisa dar um tempo, né, para você poder tentar, através desse movimento meditativo do não fazer, né, do faniente, né, que a gente fala, o bel faniente, que é a beleza do fazer nada, para você poder criar, para sua mente abrir, para você conseguir ver, para você conseguir enxergar, até mesmo com o terceiro olho, né, que fala muito aí, Marte, Netuno no signo de Peixes, o Júpiter em Áries, mas sendo o dispositor de Júpiter em Áries no signo de Peixes. Então traz pra gente isso daí. Vênus também, que foi a regente do signo, do eclipse em Touro, tá em Áries, mas o dispositor também é Marte, que tá no signo de... Então tudo volta ainda pro signo de Peixe. Nós estamos indo numa toada Gêmeos, Áries, mas as coisas ainda estão presas lá no signo de Peixes, né? Então a gente tem que ir mais devagar mesmo. E essas coisas que seguram a gente, às vezes, inclusive o Mercúrio estando retrógrado, é que a gente repense o caminho, repense o plano. Será que a ideia tá fortinha o suficiente? Porque nós teremos também essa semana, no domingo, o Mercúrio retrógrado ingressando pela porta dos fundos do signo de Touro, que traz pra gente essa coisa. Você tem que repensar, porque é o seguinte, quando as ideias passaram lá, a sua mente estava lá em Touro, focada para estruturar algumas ideias e planejar algumas coisas, e você estava determinado a isso, você não terminou de planejar direito, né? Então, você volta ali para estruturar e essas ideias ganharem efetivamente corpo, né? E aí você vai ver o que está faltando para que elas possam ser fortificadas, para que no futuro elas sejam construtivas e produtivas. Então por isso que ele retrograda e volta aí para Touro. E nós temos também, na quinta-feira, o Plutão fazendo um bom aspecto, o Plutão em retrógrado em Capricórnio, fazendo um trígono belíssimo com o Sol no signo de Touro, que aí, a partir lá da quarta, da quinta-feira, a gente ainda tá naquela coisa meio soninho aí de Netuno conjunto Marte, que acontece na madrugada do dia 18, na quarta-feira, mas na quinta a gente já começa, vamos dizer assim, a gente começa a ressuscitar. Vem aquele negócio, né, dá aquele choque elétrico no coração, falar, acordei, né? E até foi interessante que eu fiz um estudo da palavra despertador, né? É despertador. Então, a partir do momento que aquele movimento de desenvolvimento despertador, vem Plutão fazendo um trígono com o Sol no signo de Touro, fala, bora lá, bora construir, bora agilizar as coisas, né? Vamos reorganizar a vida de uma forma renovada, né? Renascendo, inclusive das cinzas aí, né? De trazer, de desapegar do velho, vamos dizer assim, do velho formato da fênix, queimar, sucumbir ao próprio fogo e renascer de uma forma modificada. A essência se mantém, mas você fica mais forte, né? E aí aquela história, de novo, traz pra gente aí que diante da finitude da vida, a gente tem que desapegar dessas coisas menores, né? Peixes traz pra gente isso. A vida é muito maior do que aquele pontinho de dor que tá acontecendo ali naquele momento. E se existe uma dor mais prolongada que vem lá, que está presa lá no passado, esquece, deixa, perdoa, deixa ir. Às vezes você tem sentimentos e emana energia negativa e pensamento negativo, porque você fica aí preso nessas coisas de dor, de não se libertar dessa coisa. Você não perdoa, você fica preso, né? Você cria suas próprias prisões. E aí a gente tem o Júpiter fazendo um bom aspecto, o Júpiter em Áries fazendo um bom aspecto com o Mercúrio retrógrado no signo de Gêmeos, que fala, vamos ressignificar o passado, né, gente? Vamos abrir a mente, a mente ganha dinamismo, ganha força, o pensamento, só que é aquela história de revisão, porque Mercúrio está retrógrado, replanejamento. Então a gente às vezes pode querer fazer na correria, Júpiter em Áries, mas tem que lembrar que Marte está em Peixes, então calma, é hora ainda da reflexão, do olhar para dentro, para descobrir o caminho e repensar, porque Mercúrio está retrógrado.
sábado, né? E aí a gente tem Plutão fazendo um excelente aspecto com Marte no final de semana, no domingo, que traz a força do renascimento mesmo, da alma, né? Porque o Marte está em Peixes e traz pra gente que diante da finitude da vida a gente tem que perdoar mesmo para se libertar, que não adianta a gente ficar perdendo tempo aí com essas coisas obsessivas de pensamento negativo. E no sábado a gente ainda tem, que eu passei por cima, o Sol fazendo uma conjunção com Mercúrio retrógrado, que traz uma clara evidência sobre o que a gente precisa repensar e replanejar. Então, para o vídeo não ficar muito grande, gente, ó, tem texto lá no canal, nas mídias sociais, então curte aí o vídeo, aperta o sininho, se inscreve e segue a gente nas mídias sociais. Eu tô aí para vocês, para mapa astral, mapa numerológico e tiragens de tarô. Para todos, uma boa semana iluminada. Um beijo, tchau, tchau.